Eu sou o Padre Diego Bettoni, do movimento Um Só Coração, e nesse momento iniciamos a nossa reflexão do Diário de Santa Faustina. Hoje vamos ler e meditar o número 23. Começo a ler. No final do primeiro ano de noviciado, começou a escurecer dentro da minha alma. Não sentia nenhum consolo na oração. Tinha que fazer um grande esforço para a meditação. O medo começou a tomar conta de mim, penetrando mais profundamente em mim mesma. Nada havia além de uma grande miséria. Vi também, claramente, a grande santidade de Deus. Não tinha coragem de levantar os olhos para Ele, mas lançava-me por terra a seus pés, implorando misericórdia. Passaram-se assim quase 6 meses, e o estado da minha alma não mudava em nada. A nossa querida Madre Mestra encorajava-me nesses momentos difíceis. No entanto, esse sofrimento aumentava cada vez mais. Aproximava-se o segundo ano do noviciado. Quando me lembrava que tinha que fazer os votos, um tremor penetrava a minha alma. Não compreendia nada daquilo que lia. Não era capaz de meditar. Parecia-me que a minha oração não era agradável a Deus. Ao receber os santos sacramentos, imaginava que, com isso, ofendia ainda mais a Deus. Contudo, o confessor não permitiu que eu abandonasse uma só santa comunhão. Deus agia de maneira estranha na minha alma. Eu não compreendia absolutamente nada do que o confessor me dizia. Verdades simples da fé tornavam-se incompreensíveis para mim. A minha alma se atormentava por não encontrar satisfação em nada. Num certo momento, tive a firme ideia de ter sido rejeitada por Deus. Esse pensamento terrível atravessou a minha alma. Nesse sofrimento, a minha alma começou a agonizar. Queria morrer e não podia. Veio-me o pensamento: por que buscar as virtudes? Por que mortificar-me, se nada disso agrada a Deus? Quando contei isso à Madre Mestra, recebi esta resposta: saiba, a irmã, que Deus a está destinando a uma grande santidade. É sinal de que Deus deseja ter a irmã no céu, bem perto de si. Que a irmã confie muito em Jesus, nosso Senhor. Esse pensamento terrível de ser rejeitada por Deus é o martírio que, na realidade, sofrem os condenados. Refugiava-me nas chagas de Cristo, repetia palavras de confiança, mas essas mesmas palavras se tornavam um martírio ainda maior para mim. Fui para junto do Santíssimo Sacramento e comecei a dizer a Jesus: Jesus, vós dissestes que é mais fácil a mãe se esquecer do seu recém-nascido do que Deus da sua criatura. E ainda que se ela se esquecesse, eu não esquecerei a minha criatura. Ó Jesus, vós ouvis como se lamenta a minha alma? Ouvi o gemido doloroso da vossa filha? Tenho confiança em vós, ó Deus, porque o céu e a terra passarão, mas a vossa palavra permanece pelos séculos. Contudo, nem por um momento encontrava alívio. Santa Faustina, rogai por nós. É claro que nesse número 23, 24, também o 25, 26, e mais adiante ela vai comentar esse momento em que os místicos, de modo especial, São João da Cruz, e eu vou seguir muito o pensamento dele, porque eu acho que foi o santo que, também outros, mas ele relatou muito bem o que significa essa noite escura,
e eu sigo também o teólogo que eu gosto muito, Antônio Roio Marim, e vou então buscar explicar de maneira simples, não é uma aula de teologia, sobre essa noite escura. E essa noite escura se divide em noite dos sentidos e noite do espírito. A noite do espírito é ainda muito mais forte. Mas já nesse número se percebe que ela teve a noite dos sentidos e a noite do espírito. Mas nesse encontro eu vou explicar sobre a noite dos sentidos. E no próximo encontro vamos falar sobre a noite do espírito. E aí sim, você pode voltar a ler esses números, os outros, e começar a identificar alguns aspectos sobre a noite escura. Muito bem, nós temos um caminho ascético, que é um caminho ativo. O que seria, Padre Diego? Padre Diego sou eu, sempre comento, o que seria? Eu me coloco então para logo depois buscar responder. O que seria? É o nosso caminho, é aquilo que nós buscamos. Claro que sempre tem a graça de Deus, mas é ativo, é um momento ativo, ascético, de exercício espiritual, quando buscamos na oração, meditação, mortificação, na ajuda ao próximo, nas esmolas, no jejum, nas penitências. É algo ativo porque nós buscamos, nós exercitamos nas virtudes. É um caminho e que é importante a gente buscar renunciar a nós mesmos para que seja Cristo quem viva em nós. Mas, por outro lado, tem o caminho passivo. Então, antes eu comentei o caminho ativo. O passivo, também chamado caminho místico, não é tanto o nosso esforço, mas é Deus quem age na nossa vida. É Ele que permite e apresenta essas provações para a nossa purificação. Então eu posso ter um caminho ativo, fazer jejum. O jejum é unir-se ao sofrimento de Cristo, mas também é formar a nossa vontade. Eu, por exemplo, deixo de comer algo que eu gosto, eu estou formando a minha vontade. Quando chegar o momento de ocasião de pecado, a minha vontade vai estar muito mais forte. Além de que eu quero me unir ao sofrimento de Cristo, tem esse valor espiritual. Já o caminho místico não é um esforço meu de procurar um jejum, de escolher isso ou aquilo. Eu não vou fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. É Deus quem coloca, por isso que é passivo da nossa parte, porque é Deus quem atua na nossa vida, e é Ele que sabe aquilo que nós necessitamos. Então, é o amor de Deus que vem purificar o nosso espírito. E sempre à noite escura, Deus permite porque Ele tem uma missão, importante para essa pessoa, e também está chamando ela para, depois que passe a noite escura, estar muito mais unida. É um chamado à perfeição. Então, esse caminho que Deus age na nossa vida. A noite escura, então, é o caminho passivo, é o caminho místico. É Deus quem purifica e nos chama e prepara para uma vida mais unida a Ele, para a via unitiva com a Santíssima Trindade. É quando já vamos estar unidos totalmente com a Santíssima Trindade. Por exemplo, na vida de Santa Catarina de Sena, chegou um momento que o próprio demônio apareceu para ela e disse: a partir de hoje eu não vou mais tentá-la, porque você e Deus estão unidos de tal maneira que são um só. Então o demônio já não pode fazer mais nada com essa alma. Então é a chegada à via unitiva, que passa pela via iluminativa, mas são diversos detalhes. Muito bem, a noite dos sentidos, e no próximo encontro eu vou falar da noite do espírito, mas na noite dos sentidos, conforme o teólogo Roio Marim, ele diz o seguinte, que consiste em uma série prolongada de aridezes, securas,
e obscuridades sensíveis, produzidas em um sujeito imperfeito, pela contemplação infusa inicial. É o início. Infusa por quê? Porque é Deus quem está agindo totalmente e diretamente, como vamos ver, no espírito. Não passa pelos sentidos, não passa pela razão, vai diretamente no espírito. E é um sujeito, uma pessoa imperfeita, no caso de Santa Faustina, imperfeita. Vem purificar essas imperfeições. Então é diretamente no espírito e dá secura aridezes, obscuridades. E vamos ver o que significa isso. E São João da Cruz, olha só que bonito, ele diz o seguinte, que ele compara essa caminhada, eu vou simplificar o que ele disse, a uma mãe que dá de mamar para o seu filho, o seu nenê. E chega um momento que o nenê está lá, tomando leitinho confortável, a mãe retira o seio, já não mais dá o leite, porque a criança está crescendo e já tem que caminhar e comer alimentos mais sólidos. Mas essa passagem da mãe que retira é um sofrimento, mas para um bem maior. Pois bem, nós vamos ver que Deus se retira e retira as consolações. Quando eu digo ele se retira, não é que ele se retira, obviamente, mas aparece como aquela noite que não sabemos aonde está Deus. Então eu quero só comentar uma coisa. Vamos ver se eu consigo explicar-me. No começo da vida espiritual, no momento da nossa conversão, claro que tem pessoas que sempre foram católicas, mas a gente está numa caminhada, num progresso. Tem outras que têm uma conversão impressionante. Pois bem, no começo da nossa vida espiritual, a pessoa, se apega às consolações sensíveis. Este consolo é a causa e o motivo para praticar a oração e fazer o bem. E a pessoa se sente praticamente santa, porque tudo parece dar certo. É um apego sensível. Deus é como essa mãe que nos dá o leitinho, o seio. O que significa? Que no início da caminhada, no processo espiritual, a gente tem esse consolo. Então a gente reza e a gente sente aquele prazer de orar. A gente faz o bem porque a gente é motivado por essa sensibilidade. Ai, que bom, eu me sinto bem quando eu faço caridade. Ai, que paz, que alegria. E é isso que nos motiva, são os sentidos. Nós percebemos e temos um certo prazer, temos uma motivação sensível. E tem que cuidar muito, porque a gente se sente santos, porque a gente reza e acontece até curas. A gente reza e uma pessoa foi curada. A gente reza e sente o espírito como se estivesse flutuando. Isso são sentidos da nossa vida, aspectos sensíveis. E isso motiva eu rezar. Eu rezo porque eu me sinto bem. Eu começo a ir na missa porque eu me sinto bem. E realmente isso não é ruim. Mas eu penso que santidade é isso. Que santidade é quando está tudo certo. Espiritualmente eu estou bem. Eu estou super... Eu pareço quando rezo que eu estou flutuando. Eu vou fazer uma caridade. Eu digo, isso que eu quero. Pois bem, a gente pensa que santidade é isso. E na verdade não é isso. Isso é apenas o comecinho da vida espiritual. E quando Deus chama a pessoa para uma vida mais perfeita, e tem alguns autores que dizem que Deus chama, muitos são chamados e poucos escolhidos, porque muitos, quando se retira essa motivação sensível, já larga, já não vai na missa, já deixa de rezar. Eu já não me sinto como eu me sentia lá no início da minha conversão, e pouco a pouco vai esfriando e vai voltando, e não pula esse muro para uma vida realmente de santidade. Então, no começo da vida espiritual, a nossa motivação é sensível. Muito bem, Deus, ao chamar à perfeição, começa a tocar diretamente no espírito, não passa
pela nossa imaginação, não passa pelos nossos sentidos externos, internos, não passa pela nossa inteligência racional. Ele toca, é como se tocasse, como eu vou explicar? É como Deus toca diretamente na alma da pessoa. E aí que dá a confusão. Aí que dá a confusão, porque o que é essa secura, essa aridez? É que justamente ela não sente nada sensível. Algo que ela sentia antes. Mas isso é muito mais profundo, porque Deus está levando ela para um caminho totalmente espiritual, profundo, místico. Só que ela ainda não é capaz de pular para o outro lado. Então ela fica naquilo e a pessoa percebe a secura, porque se fosse mais espiritual, não seria assim. Então ela sente, por que se fosse mais espiritual não seria assim? Porque ela não ia sentir secura. Mas ela ainda é presa às suas motivações sensíveis. E Deus conduz ao caminho espiritual. E ao tirar o sensível, quer dizer o gosto pela oração, a pessoa fica nesta purificação. É como a mãe que tira o seio da criança e a criança não sabe o porquê. Deus tira o consolo da oração, tira o consolo quando você vai num apostolado, tira aquele consolo que você sente paz, que você se sente feliz, se sente leve. E tudo isso não está mal, não é algo ruim. Mas Deus quer uma vida mais espiritual do que corporal. E nesse sentido é uma purificação. Deus não se comunica mais por meio dos sentidos, do raciocínio. Agora é puramente espiritual, é a contemplação. Não passa mais pelos sentidos. E a pessoa ainda ela está muito voltada às outras motivações. Só que pouco a pouco, se ela deixa ser conduzida por Deus, e nós vamos ver agora, ela entra num outro mundo, numa outra dimensão, aonde a alma dela tem o contato diretamente com Deus. Como saber? Como saber se é uma noite escura dos sentidos? E no próximo encontro vamos ver a noite do espírito. Muito bem, como saber? Letra A, vamos botar assim. Falta de gosto e consolo não somente nas coisas divinas, mas também nas coisas criadas. Quer dizer, as coisas criadas, as coisas desse mundo já não chamam atenção. E ela se jogou para a vida espiritual. Só que Deus retira o gosto da vida espiritual e ela olha para trás e não sente o gosto das coisas do mundo. E não tem o aspecto sensível espiritual. Então ela sente essa secura. Atenção, atenção. É diferente da tibieza espiritual. Tíbio significa morno. É o relaxamento na vida espiritual. Então, como eu sei que não é tibieza? Porque tibieza, a pessoa tem aquele desejo pelas coisas do mundo. Ele não consegue rezar, etc., porque as coisas do mundo chamam mais atenção do que a oração, do que ir na missa. E sente secura na oração, mas na verdade não é um chamado de Deus, é porque ele ainda busca os prazeres carnais, busca ainda as coisas desse mundo. E se relaxou. Por isso, às vezes, a gente tem que saber também revisar a nossa vida. Ah, eu não consigo mais rezar, mas será que você não está distraída ou distraído com tantas outras coisas? Você começou a passar uma vida tão distraída que quando chega na hora da oração, você tem secura. Isso não é noite escura, isso é tibieza espiritual. Quem sabe num encontro desses eu vou falar um pouquinho mais sobre esse aspecto da tibieza. Por isso a noite escura é diferente da tibieza, porque a pessoa não tem o consolo divino e tampouco quer saber dos consolos da terra. Letra B. A alma tem lembrança de Deus e percebe que não o serve como deveria. Ela quer servir a Deus, e vamos ver no número 23 e 24, eu convido vocês depois a voltar a ler
e ver esses aspectos, como ela tem essa saudade de Deus, por isso que é uma via purgativa, é aquilo que vai acontecer no purgatório. Porque no purgatório as almas não querem mais saber desse mundo, porque sabe que aqui, como aquilo que São Paulo disse, é tudo esterco, lixo, comparado às coisas divinas. Mas estão passando por essa purificação, esse sair dos seus defeitos, das suas imperfeições, e vamos ver também que é um maior conhecimento de si mesmo. Então é uma via purgativa, é uma antecipação do purgatório. Não é que essa pessoa iria para o purgatório não, mas é aquilo que passa as almas, é uma purificação. Letra C. Por mais que busque, não consegue, porque não depende dela. Por mais que ela busque, então ela começa a rezar, porque ela não pode deixar de rezar, a gente vai ver. Ela vai, ela faz, mas ela não consegue. Por quê? Porque foi uma permissão de Deus dela estar nesse estado. E só Deus pode tirar ela desse estado. Então, por mais que ela busque rezar mais, que ela busque fazer mais coisas, e deve fazê-lo, ela por si só, por esse esforço, já que não é um movimento ativo, mas passivo, que é Deus quem está agindo, ela deve perseverar, mas, obviamente, depende de Deus, por isso não pode perder a confiança. Que bonito que a superiora da Santa Faustina disse para ela, olha, confie em Deus, Ele está chamando você para uma vida mais perfeita, tenha confiança nele. É um estado que se necessita muita confiança em Deus. E é diferente, atenção, é diferente de uma enfermidade mental ou algum desequilíbrio nervoso, que muitas vezes a gente pode sentir cansaço. Claro que nós vamos ver que isso também entra junto. Às vezes dor de cabeça, eu não aguento isso. E pode ser uma parte nervosa, uma ansiedade. É diferente da noite escura. É diferente das tentações ou perturbações diabólicas que tem e que Deus também permite para purificar a alma. A gente sabe que é diferente da noite escura porque são fortes sugestões pecaminosas. Agora bem, pode coincidir. Deus pode permitir que você esteja na noite escura, que tenha um desequilíbrio nervoso, que tenha um cansaço, uma dor de cabeça, uma dificuldade. Pode permitir o demônio tentar, mas Deus nunca vai deixar algo que seja mais do que a gente possa ser capaz de passar. E mesmo assim, já que Ele nos permite essa provação, Ele vai nos dar a graça, e por isso confiar nele, para passar por essa provação. E aí pode vir blasfêmias, né? Inclusive nesses momentos de noite escura acontecem coisas terríveis, que podemos ser perseguidos por pessoas boas, pessoas da igreja, autoridades da igreja, sem nenhum motivo começam a lhe perseguir. E por quê? E aí a pessoa não é só pessoas ruins que falam mal de ti, sabe, uma pessoa que não é católica, que, você é uma beata, você é um beato. Não, as próprias pessoas da igreja, pessoas boas, acabam perseguindo essas pessoas. E a gente percebe na vida dos santos que às vezes tem mas como assim aquela pessoa que é tão boa duvidou dele? Deus permite para que a própria pessoa que está passando pela noite escura tenha também essa purificação de qualquer consolo desse mundo. Então ela sofre até perseguições da igreja. Olha o Padre Pio. Bom, você vai começar aqui, vocês vão ver praticamente todos, né, que sentem perseguição até mesmo da igreja. É um sofrimento terrível, porque sentir a perseguição das pessoas que não são da igreja é uma coisa. Agora a própria igreja vai lá e duvida ou faz a sua vida impossível, como fizeram com o Padre Pio e até com Santa Faustina. Aí, não é fácil. Essas pessoas que passam pela noite escura têm grandes fracassos apostólicos, fracassos em todos os sentidos na sua vida. Tem também enfermidades, são pessoas que sofrem enfermidade. Ou vocês acham que
Santa Faustina nunca teve uma doença, que Santa Teresinha do Menino Jesus morreu do quê? São pessoas que sofreram sim enfermidades. Elas têm diversos tipos de provação, em todos os sentidos. Agora, claro, na noite escura tem graus diferentes, porque Deus sempre confere a sua graça e fortaleza no grau e medida que essa alma necessita. Então tem graus diferentes de noite escura, não são todas iguais. E Deus pode permitir também na nossa vida momentos de noite escura. Claro que de repente não é no grau que tiveram Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Faustina, ou de repente você que está assistindo pode ter uma noite escura muito maior do que aquilo que eles tiveram. Então Deus confere de acordo à imperfeição dessa pessoa, porque justamente para purificá-la, e também pela missão que vai ser dada para ela. E um chamado tão grande de união com Ele, que a graça que vem depois da noite escura é fantástica. Pode ver São Francisco de Assis, depois que passou por essa noite escura, recebeu as chagas de Cristo. Todas elas depois passam e têm graças maravilhosas de Deus, porque é um momento de purificação, uma via purgativa. Então, qual deve ser a conduta dessa pessoa que está passando por esse momento? Primeiro, submissão completa e amorosa à vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus na sua vida. Número 2, perseverança na oração. Não deve deixar de rezar. Terceiro, não buscar consolo e gostos, mas aceitar. Não ficar buscando migalhas ou, eu tenho que rezar, agora eu tenho que sentir alguma coisa, sabe? Ficar buscando até mesmo na oração, não estou falando nas coisas do mundo, até mesmo nas coisas espirituais. Agora eu vou fazer tal coisa para ver se eu me sinto melhor. Não, não precisa buscar consolo, porque justamente Deus está lhe purificando disso. Ele quer tocar diretamente na sua alma. E quando tocar diretamente na sua alma e você dá esse pulo de qualidade espiritual, essa graça da alma é muito maior, é infusa, essa união com Deus é muito maior do que qualquer consolo espiritual que você possa ter tido antes, quando rezava. Quarto, um bom diretor espiritual. Um bom diretor espiritual que vai ajudar você a identificar esse caminho. E no final de tudo, quais são os efeitos? Claro que tem essa união com Deus, mas os efeitos. Primeiro, conhecimento de si mesmo e de suas misérias. Por isso, os santos que passaram por essa noite escura, elas têm um total conhecimento de si mesmos. Então, sabe muito bem como são as suas imperfeições. Por isso que tem santos que dizem assim, mas eu fiz tantas coisas, mas como essa pessoa? Porque a gente acha que a gente não tem pecado, que não tem erros. Isso é um sinal de imaturidade, a gente não tem um conhecimento de nós mesmos. Quem passa pela noite escura queima todas as imperfeições e suas misérias. Segundo, tratar com Deus com mais cortesia e respeito. Em outras palavras, saber quem é Deus e quem é você. Quem sou eu e quem é Deus. Porque, vamos falar a verdade, a gente sempre trata Deus e quer cobrar de Deus como se Deus fosse qualquer um. Quando a pessoa tem o conhecimento de quem é Deus, trata ele com muita educação e com muito respeito, porque é ele que manda. Ele que é Deus, não sou eu. Eu sou uma pobre criatura que sem ele não sou nada, nem existiria. Terceiro, conhecer a grandeza de Deus. Realmente conhece quem é Deus. Quarto, humildade. Essa pessoa que passou pela noite escura se torna humilde de verdade. Quinto, amor ao próximo.
um grande amor ao próximo e sem julgar o próximo. São pessoas que já não fofocam, que já não sabem nem julgar, porque a sua miséria é tão grande que se deram conta daquilo que eles são, que eles não querem julgar mais ninguém, entendeu? Porque eles não são melhores que ninguém e sabem que o ser humano é miserável, certo? E que necessita da ajuda. E por isso um grande amor, porque ao mesmo tempo reconhece naquela pessoa um filho, uma filha de Deus. Depois, em sexto, vem a obediência, uma pessoa obediente a Deus. Depois, sétimo, uma purificação e limpeza dos pecados capitais na sua vida. Oitavo, o temor, o respeito a Deus. O nono, as virtudes. E uma coisa que eu acho fantástica, a liberdade de espírito. A liberdade de espírito é algo fantástico. É quando a pessoa tem total indiferença por todas as coisas. Não peço mais nem saúde, nem doença. Não peço nenhuma graça, sou livre. Se me tira, como diz Jó na Bíblia, Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus. É uma pessoa que já não cobra de Deus, é uma pessoa livre. Ah, tirou isso aqui? Ah, eu tenho um cargo. Ah, eu sou ministro da Eucaristia. Ah, a partir de hoje você não vai ser mais ministro. Aquilo não deixa você nem um pouquinho preocupado. Nem pensar, mas será que me tirou porque eu não sou tão bom? Ah, mas por que me tirou por inveja? Por que deu por... São pessoas livres, não se prendem a cargo nenhum. O padre muda de paróquia, não tem problema nenhum. Acontece uma doença na sua vida, bendito seja Deus. É a liberdade do espírito, é uma pessoa livre, que não está apegada a nada, só a Deus. Por isso pode viver a pobreza, pode tirar isso, pode tirar aquilo, pode falar, olha, você é um grandíssimo tal, podem fofocar sobre você. Você não tem medo de nada, você é livre, você não está escravo de nada, nem escravo da sua autossuficiência. Se você vai fazer uma pregação, você não está preocupado se está falando bem, se não está falando bem. Não é falta de esforço, não é falta de esforço, mas é o desapego daquilo que os outros vão pensar. Você somente quer agradar a Deus, por isso que você tem mais esforço do que os outros. Busca preparar melhor a sua pregação, mas para agradar a Deus. Então se uma pessoa diz, olha, não foi tão bom assim a tua aula, a tua pregação, a pessoa não fica, será que eu sou bom? Será que eu sirvo para isso? É uma pessoa livre, é uma qualidade maravilhosa a liberdade de espírito. Não está apegado a cargos, não está apegado a coisas, não está apegado a pessoas humanas. Uma pessoa livre não está apegado nem mesmo à vida desse mundo. E pode falar como São Francisco, minha irmã morte, não está apegada à sua vida. É uma pessoa totalmente desapegada, livre, totalmente livre. E essa liberdade de espírito, desculpa que eu fiquei falando muito disso, mas é, no fim das contas, a verdadeira felicidade. Porque não é verdade como nós estamos presos a muita coisa? Faça um exame de consciência. Nós não somos pessoas livres. A duração da noite escura, dos sentidos, depende do grau de amor a que Deus quer elevar a alma e da maior ou menor bagagem de imperfeições de que deve se purificar. Uma pessoa que tem muitas imperfeições vai levar mais tempo porque vai ser um caminho realmente para perder essas imperfeições. E também dependendo do chamado, do amor que Deus quer elevar essa alma e também da missão que ela vai levar, trazendo nela uma grande pureza de intenção. Qual que é o lugar na vida espiritual? É o trânsito entre a vida purgativa e a via iluminativa, que depois nos leva à via unitiva. Tem alguns outros teólogos
que têm outras maneiras de ver, não falam em vias, falam disso, falam daquilo, mas é um caminho de purificação. A bênção com a relíquia de Santa Faustina. Vamos pedir para ela interceder para que possamos sempre fazer a vontade de Deus e seguir o seu caminho, o seu chamado de santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.